Olá, boas-vindas! Nós vamos começar a falar hoje aqui sobre o primeiro registro do Bloco C. O Bloco C é onde são informadas as operações, os documentos relacionados a mercadorias do ICMS. Depois do Bloco C, nós temos o Bloco D, onde são informados os documentos relacionados à prestação de serviços tributados pelo ICMS. No registro C100 são informados os seguintes documentos, nota fiscal código 01, nota fiscal avulsa e a nota fiscal de produtor. Esses três documentos são documentos em papel. Também são informados no registro C100 os documentos eletrônicos, a nota fiscal eletrônica modelo 55 e a nota fiscal eletrônica, a modelo 65, a chamada NFCE, nota fiscal de consumidor eletrônica. Então nós vemos essa convivência de documentos em papel e eletrônicos dentro da escrituração fiscal digital e também aqui no C100. Os modelos em papel são muito restritos hoje em dia. Por exemplo, você não pode mais fazer operações interestaduais usando uma nota fiscal modelo 1, essa código 01. Você também não pode contratar com serviço público e fornecer mercadorias com modelo 1. Você só vai usar o modelo fiscal eletrônico, a modelo 55. O mesmo ocorrendo com as operações interestaduais que eu disse antes, Então, o uso com o modelo papel é muito restrito. Já os modelos eletrônicos, eles vieram aí para substituir os modelos em papel. A 55, a nota fiscal eletrônica, realmente ela veio para substituir a modelo 1, esse modelo em papel. A 65 ela veio para substituir os cupons fiscais, essas vendas a consumidor final. Agora, entrando na nossa imagem aqui, no nosso exemplo que eu coloquei, o modelo C100 aqui, nós temos lá indicador de operação, que pode ser um indicador de entrada ou de saídas, Você vai ter aqui o código do participante, olha só o código participante onde é informado aqui. Isso aqui faz referência a quem? Ao registro 0150, que nós já vimos na aula passada, Então, se eu quiser saber quem que é essa pessoa aqui, o nome desse meu fornecedor, já que é uma nota fiscal de entrada, eu vi o zero ali, é indicador da operação. Se eu quiser saber o nome, se eu saber o CPF, a localização, o CNPJ dessa empresa, eu tenho que olhar onde? No registro 0150. Próximo campo, número do documento, Eu vi aqui que o modelo do documento é o 01, então esse aqui é o modelo papel. O número do documento, eu tenho data da emissão e a data da entrada. Isso aqui é diferente, tá, pessoal? Por quê? Porque eu posso emitir um documento hoje, uma nota fiscal eletrônica ou um modelo papel, tem a data da emissão. Pode demorar 3, 4 dias para chegar no destinatário, se for uma operação interestadual. Então, tem uma diferença aqui. Então, você tem o momento da emissão do documento e nós temos lá o momento da efetiva entrada. Isso aqui é muito importante para fins do ICMS. Quando vocês estiverem lendo os fatos geradores do ICMS, fiquem atentos se o fato gerador é com relação à data da emissão ou data da efetiva entrada. Fiquem atentos a isso na legislação do ICMS, é uma dica, hein? Temos também aqui o valor das mercadorias e o valor do ICMS. Se nós olharmos bem esse C100, nós vamos verificar que eu não tenho informações do item, Quantos itens tem essa nota? Qual que é a tributação de cada um? Eu não tenho essa informação, porque o C100 é responsável por declarar as informações gerais do documento. Se eu quiser saber mais informações sobre esse documento aqui dentro da escrituração fiscal digital, eu vou ter que analisar os registros filhos, tá? O próximo registro filho seria o C170, que é o registro de itens, Observando que algumas exceções, tá? O C170, ele vai ser informado nas entradas, tá? Porque eu tenho que ter esse enfoque do declarante. No documento fiscal eletrônico, eu tenho uma saída, Então vem essa mercadoria para mim, do meu fornecedor. Para ele é uma mercadoria para revenda, ou para venda. Para mim, eu posso usar como revender essa mercadoria, fazer uma operação comercial, ou posso utilizar, como eu disse na aula passada, no uso-consumo, Então, assim, se vier uma mercadoria para revenda e veio destacado o ICMS nesse documento, eu posso aproveitar esse crédito. Se eu for utilizar essa mercadoria para a limpeza do meu estabelecimento ou qualquer outra coisa desse tipo, uso e consumo, eu não vou ter direito a esse crédito. Então, eu vou escriturar esse documento, esse C170, sem o crédito, e também esse crédito não estará aqui no meu documento, no meu C100. Está vendo que tem essa relação? Nem sempre o C170 ele será escriturado. Temos situações que dispensam esse preenchimento do C170. Um dos casos quais são? Documentos fiscais eletrônicos de emissão própria. Se eu sou emissor do documento, que normalmente será uma nota fiscal de saída, tá? Eu posso emitir também um documento para mim mesmo, uma nota fiscal de entrada, mas o comum mesmo que seja uma nota fiscal de saída, sendo emissor próprio. Nesses casos, eu não preencho o C170.
eu vou ter o registro C100 e vou ter o C190, que é o resumo analítico, é o resumo da tributação do ICMS desse documento. Não está previsto no edital de vocês, então por isso que eu não coloquei nenhum slide, mas eu vou falar sobre ele, tá? Então, se eu tiver uma nota fiscal eletrônica de saída, eu vou ter apenas o C100 e o C190. Ah, uma NFCE, mesma coisa, uma nota fiscal é uma NFCE, uma nota fiscal de consumidor eletrônico, emissão própria. Eu não escrituro isso na entrada, então eu vou ter lá o C100 e o C190. Ah, Vicente, e nota fiscal eletrônica, né? Eu estou adquirindo mercadorias. Se você está adquirindo mercadorias, você vai preencher o C170 nesse caso, porque você tem que dar o enfoque do declarante. A Cefaz não sabe o que você vai fazer com aquela mercadoria. Então você vai declarar o C170 para documentos fiscais eletrônicos. Já os documentos em papel, em todo caso, tanto na entrada quanto na saída, vocês vão preencher o C170. Por que ocorre essa dispensa, né, do C170 para documentos fiscais eletrônicos de emissão própria? Porque, olha, se você emitiu esse documento, nota fiscal eletrônica ou NFCE, esse documento é autorizado pela Secretaria de Fazenda. Então, você vai transmitir um XML, vai ocorrer uma autorização de uso, daí que ocorre a operação. Então, você já pode dar essa nota fiscal eletrônica para o seu cliente, né? Porque ela foi autorizada. Se esse documento fiscal foi autorizado, é que você já transmitiu, a Cefaz fez algumas validações e te devolveu falando, olha, está autorizado. Se nós já fizemos isso, nós temos esses itens, tá? Então, quando você tem uma nota fiscal de saída, você carrega esse XML, vai ter todos os itens ali. A Secretaria de Fazenda já tem isso. E por isso que nós achamos, né, nas validações, desnecessário exigir que você preencha de novo o C170, sendo que nós já temos essa informação. E geralmente o documento de emissão própria, né, esses documentos de saída, você já preenche com o seu enfoque. Diferente da entrada, que você vai ser o seu enfoque, né, a nota fiscal eletrônica vem. Você não pode simplesmente importar esses dados e preencher como veio. Você tem que usar o seu enfoque do declarante, lembrando do 0200, 0150. Você faz o seu enfoque e com relação também a essa parte ao crédito, né? Então você vai se creditar se tiver direito, se não tiver, você não se credita. Já nas operações de saída, você vai ter isso, mas vai ter no C190, a declaração se aquela operação é tributada ou não. E também nós fazemos isso, tá? Nós cruzamos o banco de dados da nota com o banco de dados, né, da sua escrituração fiscal digital. Isso é feito. Onde que estão todas essas informações? Estão no guia prático da FD. Eu vou anexar o guia prático também nessas partes na apostila e eu recomendo para vocês que leiam todas essas partes com relação à validação. O nosso registro C100 é bem longo, tá? Eu coloquei somente alguns campos aqui que eu achei principais. Aqui do meu lado eu coloquei uma tabela para vocês, que é para vocês somente se guiarem na leitura do guia prático. No guia prático vai fazer muitas referências com relação a essa tabela, tá? Escrituração de documento regular, quando for extemporâneo, quando for um documento cancelado, algumas exceções temporais com relação à escrituração de documentos, né? Com numeração inutilizada, né? E os documentos denegados. Qual que é a diferença do denegado, né, para inutilizado? Digamos, quando eu for transmitir uma nota fiscal eletrônica, eu mando para a Secretaria de Fazenda, né? Só que na nota fiscal eletrônica eu preencho também os dados da inscrição do meu destinatário, tá? Quando eu faço isso, a Secretaria de Fazenda tem um banco de dados que é compartilhado com relação à situação cadastral dos contribuintes. Se por acaso eu emitir uma nota fiscal para um contribuinte que na unidade, né, de origem esteja cancelado, essa nota fiscal é denegada. E no outro caso de nota fiscal inutilizada, né, numeração inutilizada, digamos, eu estou com minha numeração de nota fiscal aqui, eu estou na nota fiscal número 10. A próxima nota fiscal é 11. Se, por exemplo, a pessoa que digitou lá colocar a nota fiscal número 11 milhões, toda essa numeração entre a 10 e a 11 milhões vai ser inutilizada. Você não pode utilizar mais isso. Você vai informar isso daí, tá? E nós temos algumas regras que eu vou esperar que vocês leiam com relação à inutilização, se é necessário ou não escriturar na FD. Eu já vou adiantando que não, tá? A gente não precisa mais escriturar esse tipo de documento, mas antigamente exigia-se que você informasse esses dados dentro do C100. Nosso próximo registro aqui é o C170, tá? Que é filho do C100. Com relação à hierarquia, né? Nós temos o registro C100, que é o registro pai, ele está em nível hierárquico 2, tá? O C170 está em nível hierárquico 3, ele é filho do C100. Quando você olhar no arquivo lá, vai ter um C100, pode ter ou não, né? Um C170 embaixo, que é o item, tá?
Nós temos aqui o campo, né, C170. Nós temos ali o 1, tá? Tá vendo o 1? Quer dizer que é o primeiro item da nota fiscal, tá? Código do item. Código do item é o que nós já vimos, está ligado ao registro 0200. Se eu quiser saber que item é esse aqui, eu vou ter que ir lá no nosso 0200, pesquisar esse código para identificá-lo. Então eu vou olhar mais informações. Vejam que com 0200 preenchido aqui, eu não preciso ficar repetindo na nota fiscal, no item da nota, NCM, tributação, nada. Eu já tenho essa parte toda no 0200, tá? Então nós temos aqui o código do item, que faz referência ao 0200, repetindo, né? Estou sendo repetitivo. A quantidade do item, a unidade do item, né? Isso aqui é a unidade que foi preenchido no documento fiscal eletrônico. Essa unidade aqui pode estar diferente do 0200, só que o que eu faço? Está na nossa aula, hein? Se minha unidade aqui estiver diferente do 0200, eu tenho que fazer um 0220. Vamos lá, vamos amarrando, hein? Temos aqui o valor do item, temos o CST, o Código da Situação Tributária do Tributo, isso aqui é tributado normalmente. Temos o CFOP, a base de cálculo, né, e outras informações aqui, a alíquota aplicada, como a alíquota é 7, e a operação é no estado do Mato Grosso do Sul, né? A gente pode ver que isso aqui deve ser, de repente é uma alíquota intraestadual, e temos o valor do ICMS. Tá? Sobre C170 nós vamos falar mais um pouquinho adiante, tá? Um resumão que eu tenho da aula, sempre eu tenho um resumão da aula para a gente ver como funciona, mas guarda a informação do item, que nem sempre é obrigatório seu preenchimento, no caso de documentos de emissão própria, que é de documentos eletrônicos, não é obrigatório o preenchimento desses itens aqui, do C170. Ah, Vicente, há exceções? Tem uma exceção, só que está relacionada ao nosso próximo registro, C176. Veremos agora. Então, existe essa exceção, que no caso de documentos de emissão própria, eu não preencho o C170, a menos que eu tenha que preencher o C176 planejando fazer um ressarcimento. Vamos lá. Temos aqui o nosso registro no C176, tá? Ressarcimento de ICMS e Fundo de Combate à Pobreza em operação com substituição tributária, né? Isso aqui ele serve tanto para os documentos modelo 1, né, papel, e o modelo 55. Você já sabe o que é a substituição tributária? Vamos lá. Na substituição tributária tem mais ou menos uma ficção jurídica, né, que é o fato gerador presumido. Quando você toma aquela sua cervejinha, né, fique sabendo que é um produto que já saiu da fábrica com o ICMS recolhido para a sua UF. O que acontece? Então, quando é envasado a sua cervejinha lá, você já vai pagar, já vai ser recolhido o ICMS como se tivesse vendido para você. Então, eu comprei esse produto A, tá? Ele é tributado por substituição tributária. Então, quando ele entrou no nosso estado do Amapá, ele já teve o ICMS recolhido até o final da cadeia. Então, assim, já se presumiu de onde ele veio, né? Ou cobrou-se no momento da entrada no território do Amapá, já cobrou o ICMS-ST. Então, assim, não importa quantas operações ocorrerem, o ICMS todo já foi recolhido. Tá, tendo isso em vista, né? Então, eu comprei lá um monte desse produto A, uma boa quantidade desses produtos, né? Entrou no território do Amapá e eu efetuei uma venda muito grande. Eu sou um distribuidor, efetuei uma venda muito grande, né? Para alguém que faz venda consumidor final. No meio do caminho, esse meu caminhão tombou, foi destruído, ocorreu um acidente, né? Pegou fogo, né? Perdi toda a mercadoria. Nesse caso, eu tenho direito ao ressarcimento de ICMS-ST. Resumindo, então eu tenho essa saída, né? Com a nota fiscal eletrônica. No meio do trajeto, houve perda dessa mercadoria. Então, eu vou escriturar o documento C100. Eu vou ter o C170 com a quantidade de mercadorias que eu perdi. Como uma nota fiscal eletrônica, né? Nesse caso, eu posso realmente escriturar o C170. Por quê? Porque eu vou preencher o C176. Esse aqui é um registro filho do C170. E aqui no C176, eu vou fazer uma referência, eu vou citar os documentos das últimas aquisições. Por que últimas aquisições? Porque eu tenho um estoque de mercadorias. Cada um eu comprei em um momento diferente. Então, assim, vocês sabem, né? Que eu tenho lá um controle de estoque e tal, mas assim, eu posso ter adquirido mercadorias a preços diferentes. O critério utilizado dentro da escrituração fiscal digital é que você procure a aquisição mais recente, a última entrada, para citar, né? E no C170 eu vou ter, digamos, 1.000 unidades, eu vou colocar quantos C176 de 1.000 unidades. Às vezes eu faço compras picadas, né? Eu comprei 100 ali, 200 ali, 300 ali, eu vou fazer um C176 até que a soma seja qual? 1.000 unidades, que eu perdi aqui.
tá? Logo abaixo eu vou ter o C190, que vai ser o resumo. Eu posso ter um C195, um C197, que nós vamos citar adiante, tá? Então esse é o uso do C176. Eu não falei ainda, né? Nós temos aqui o Fundo de Combate à Pobreza, que é um adicional de alíquota. Os estados eles estabelecem, né? Colocam isso aqui por meio de lei. Se digamos a alíquota, né, para cerveja seja 25%, eu vou cobrar 27%, 2% do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Aqui no Guia Prático está com FCP, no meu estado, no Mato Grosso do Sul, nós chamamos de FECOMP, tá? E ele é muito cobrado para essas mercadorias, geralmente que são STs, né? Nós temos armas, bebidas, munições, fogos de artifício. O Fundo de Combate à Pobreza é cobrado desses produtos aqui, tá? Tem outros produtos que eu não lembro direito, talvez esteja sendo cobrado no edital de vocês, então daí vocês vão estudar isso aí com calma, tá? É um adicional de alíquota e essa informação agora está no campo específico lá do XML, da Nota Fiscal Eletrônica. Nós temos agora o C195, tá? Um registro bem pequeno, tem apenas 3 campos e ele equivale, né, no livro papel, antigamente, eu olhava um livro, né? Você escriturava lá o número da nota, uma descrição de alguma coisa ali e tal, e tinha observação. Então é só uma observação. Isso aqui é uma herança do papel mesmo, tá? É um registro aqui, filho do C100, e ele é uma observação. Você vê que não tem valor nenhum aqui. Digamos, eu posso observar, colocar qualquer observação. Para criar essa observação aqui, eu tenho que fazer um registro de observação lá no 0460. Não está no edital de vocês, mas esse registro existe, tá? Vocês vão ver no guia prático, quando vocês estiverem lendo, que esse campo aqui vai equivaler a algum campo específico lá do 0460, lá que você vai cadastrar a observação e nesse C195 você vai somente citar esse código, né? Se você quiser saber que observação é essa, você vai olhar lá no 0460. E podemos ter também aqui alguma descrição complementar. No estado do Mato Grosso do Sul, né, nós usamos muito esse C195, que é um ajuste a documento. Em operações aqui, né, de diferencial de alíquota, nós cobramos, né, usando esse ajuste aqui. O contribuinte vai ter uma nota fiscal, né? O que é diferencial de alíquota? Estou esquecendo que muitos de vocês podem não estar muito acostumados com essa área fiscal. Diferencial de alíquota, no estado do Amapá, digamos que eu adquiri uma mercadoria ou um bem que não vou vender. Eu vou usar para uso e consumo, colocar no ativo mobilizado, tá? A gente chama isso na legislação que não vai ter uma posterior saída, uma posterior circulação. Então, essa empresa, no estado do Amapá, comprou essa mercadoria, ele vai ter que pagar o diferencial de alíquota, tá? Que é a diferença entre a alíquota interna menos a alíquota interestadual. Isso é pago, né? É independente da apuração do ICMS. Você pode ser uma empresa exportadora que está acumulando crédito. Você obrigatoriamente vai ter que pagar o diferencial de alíquota, porque ele se encontra em extrapuração. Nós temos a apuração do ICMS, tá? Que é o débitos e créditos, e nós temos lá na FD o campo 15, que é extrapuração. Independente do débito ou crédito, você vai pagar o diferencial de alíquotas, a menos que você tenha, se você tiver um regime especial, né, para colocar isso na apuração. Mas o normal é que você pague isso independente da sua apuração do ICMS. Então, para lançar o diferencial de alíquotas, né, no Mato Grosso do Sul, nós temos lá o C100, C170, que nós estamos falando de uma nota fiscal de entrada, C190, o C195, que vai ter uma observação, diferencial da alíquota, e o C197, que é onde você efetivamente coloca o valor. Vamos lá? O C197 é filho do C195, tá? Você não pode ter um C197 sem um C195, tá? Então nós temos aqui identificação C197, código de ajuste. Isso aqui é um ajuste relacionado ao documento, tá? Um ajuste no documento. Na FD nós temos 2 ajustes principais que dão impactos na nossa apuração. Ajuste da apuração e ajuste no documento. Ajuste no documento está vinculado a um documento, como o próprio nome diz, tá? Então, quando eu for olhar o diferencial da alíquota, eu for ler o banco de dados, eu consigo identificar, olha, que nessa nota fiscal aqui, ele fez um ajuste e ele recolheu, né, e declarou tanto de ICMS para esse documento. Isso aqui é importantíssimo para a fiscalização, que vocês vão fiscalizar isso no futuro, documento a documento. Olha, o diferencial da alíquota é cobrado por documento, para essas mercadorias, né, que não vão ter posterior circulação.
Isso nós usamos malhas, tá, pessoal? Usamos malhas por NCM, atividade da empresa, mas não vamos entrar muito nisso agora não. Bom, será que essa empresa realmente está recolhendo o diferencial da alíquota corretamente? Eu vou olhar o documento, a chave do documento. Eu vou olhar o C197, porque aqui que ele está diretamente vinculado. Eu sei que para esse documento aqui, ele declarou isso aqui de ICMS diferencial da alíquota, tá? Eu estou usando muito esse exemplo do diferencial da alíquota, mas pode ser muito bem outro produto, outro tributo, tá? Nós temos estados que podem cobrar, de repente, outros impostos, algum adicional de alíquota, alguma coisa, e eles vão utilizar esse código de ajuste aqui. Nós usamos aqui no Mato Grosso do Sul para cobrar, por exemplo, o Fundesul, que é um fundo que nós criamos, né? Então, nós criamos aqui um código e nós cobramos isso aqui com um código diferente. Cada código vai ter um impacto em algum campo específico da apuração do ICMS, que nós vamos ver lá nas próximas aulas, tá? Código de ajuste no documento e também temos na apuração. Quando eu olho a apuração do ICMS, né, então, quando eu estiver olhando o guia prático e nossa apuração, nós vamos ver que isso aqui vai ser um código de ajuste no documento e vão ter campos que eu vou preencher um valor, né, digamos lá, eu tenho uma dedução. O mais simples que tem, o exemplo que eu tenho é a dedução, tá? Vai ter o campo 12 lá do E110, que você vai ter uma dedução. De repente, uma dedução qualquer. Você vai colocar lá R$1.000 e você vai ter que explicar de onde que veio essa dedução. Ah, mas veio de um documento? Não. Essa dedução veio de onde? Veio do E111. Então, eu vou colocar lá um ajuste na apuração que vai explicar esses R$1.000. Tudo na FD tem uma origem. Nós vamos ver isso aqui certinho quando eu estiver falando de apuração de ICMS, que eu vou dar um foco maior na apuração de ICMS normal e de ICMS ST. Tá? Então, isso aqui é fechando, né, o C197, leitura do guia prático imprescindível. Tá? Agora vamos para o nosso resumão da aula aqui, onde a gente vai poder verificar visualizar melhor todo esse funcionamento de um registro de um documento. Olha só, isso aqui é um documento, tá? Nós podemos ter todos os registros aqui em um documento só. Vejam só, para facilitar para vocês, eu coloquei aqui, né, diversos documentos para vocês visualizar como que isso é preenchido dentro da escrituração fiscal digital. Temos aqui vários documentos. Eu quero que vocês tenham atenção para mim aqui, nesse documento 2 aqui, que tem um C176 em negrito, né? Eu coloquei para ficar mais fácil identificar. Então, nós temos lá o C100, que é Informações Gerais da Nota. Nós temos lá o C170, que é o item, né, dessa nota fiscal eletrônica, né? Nós temos o C176, que ele vai estar relacionado a um pedido de ressarcimento de ICMS-ST. Eu só pude preencher esse C170, é o que eu verifico ali, tá vendo ali tem no C100? Tem um 55. Esse aqui é um documento fiscal eletrônico. Eu só pude preencher esse C170 porque tem um C176. Aí eu posso preenchê-lo. Eu tenho aí tem um C190, que é o resumo geral da tributação do documento. Quando eu for fazer a apuração do ICMS, eu vou pegar os dados não do C100 ou do C170. Eu vou pegar do C190 e vou levar essas informações para a apuração do ICMS. Eu tenho um C195, que é uma observação do documento fiscal. Se eu quiser saber o que significa essa observação, vou ter que ir lá no 0460. E tem aí um C197, que vai jogar, digamos, um valor aqui dentro da apuração do ICMS. Eu não vou explicar agora em que campo que isso aqui vai, porque vai depender do código, tá? Então, nós temos ajuste aqui, um ajuste no documento. Veja que se eu botar no banco de dados, eu posso identificar todas essas informações aqui que estão relacionadas a um documento só. No de cima, tá vendo que tem só um C100 e um C190? O normal é isso, uma nota fiscal de emissão própria, eu só vou ter esses dois registros, informações gerais da nota e o resumo analítico, tá? Que é de onde eu pego a informação e jogo na apuração do ICMS, tá? Temos outros exemplos aí, mas basicamente a nossa aula é sobre essa estrutura, né, do bloco C, do registro C100 e filhos, tá? Isso aqui esse é o documento de longe mais escriturado dentro da FD hoje, tá? Antigamente eu podia dizer que eram os cupons fiscais, né? Mas hoje nos estados que adotaram a NFCE, o mais comum é que tenham muitas informações com chave de documentos eletrônicos. Bom, obrigado mais uma vez e aguardo vocês na próxima aula.